O que é real? Sabe, parece uma pergunta bem simples, quase boba, mas e se a resposta para ela não for nada óbvia? E se, na verdade, ela puder mudar o jeito como a gente enxerga o mundo? Olha só que interessante. Uma das fontes que baseia essa nossa análise começa com essa ideia, a de que a realidade precisa de um guardião. O que será que isso quer dizer, né? Que a realidade é algo frágil que precisa ser protegida? Mas vamos ser sinceros, no dia a dia a gente não fica pensando em guardiões da realidade. A gente usa uma expressão bem mais direta, quase um comando. Fulano, cai na real. E essa frase cai na real, ela já assume uma coisa, que existe uma realidade única, um chão firme e óbvio para onde todo mundo deveria voltar. Mas e se não for bem assim? E se esse chão não for tão sólido quanto a gente imagina? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Esse aqui é o nosso roteiro para tentar desmontar e entender o que a gente chama de realidade. Vamos lá? O nosso primeiro ponto é justamente este. Por que será que a gente quase nunca para pensar sobre o que é real? É a base de tudo na nossa vida e a gente simplesmente aceita como se fosse ar. E é aí que mora um paradoxo, né? A realidade parece tão óbvia, tão presente o tempo todo, que questionar isso soa até como maluquice, uma perda de tempo. E no fim, são justamente as coisas mais óbvias que a gente tem mais dificuldade de enxergar. Só que basta a gente olhar um pouquinho mais de perto para esse chão sólido começar a trincar. E a primeira rachadura aparece quando a gente percebe que talvez não exista uma realidade, e sim várias. Pensa num simples copo com água. Para um químico, aquilo é H2O, uma fórmula. Mas para quem está morrendo de sede, é a salvação. Para um nadador, é o lugar da competição, da vitória. E para alguém que está se afogando, é puro terror. O objeto água não mudou, mas a realidade dele mudou completamente dependendo de quem olha. E o mesmo vale para uma árvore, para um carro, para qualquer coisa que a gente possa imaginar. Isso leva a uma conclusão que já bagunça tudo. Talvez o correto não seja falar em a realidade, no singular, mas sim em realidades, no plural. Certo. Se existem múltiplas realidades, de onde elas vêm? Como é que elas são construídas? A resposta está numa ferramenta que a gente usa todo santo dia sem nem pensar: a linguagem. E é isso, fundamentalmente, que nos separa dos outros animais. Não se trata só de emitir sons. Como diz a citação, sem palavras não existe sentido. E sem linguagem não existe mundo. Pensa assim, ó. Um animal vive no presente puro, reagindo ao que os sentidos dele captam naquele momento. Nós, seres humanos, usamos a linguagem para criar um universo inteiro de símbolos. Um mundo que tem passado, presente e futuro. E aqui vem a grande virada de chave. A linguagem não serve só para descrever o mundo que já está pronto. Ela, na verdade, constrói o nosso mundo. Se alguma coisa não tem nome para nós, é como se ela nem existisse de verdade. Então tá, se a linguagem é a ferramenta, como é que essa construção acontece na prática? Como é que a gente sai de ideias e palavras e chega nas grandes estruturas da sociedade, como família, governo, dinheiro? O processo acontece em 4 passos. Começa com uma coisinha simples, um hábito pessoal. Esse hábito vira uma expectativa entre as pessoas. Daí, isso se solidifica, vira uma instituição, e o passo final é o mais maluco de todos. A gente esquece completamente que fomos nós que criamos aquilo. Esse passo final tem um nome: reificação. É o momento exato em que uma criação humana, como o casamento ou o sistema financeiro, passa a ser vista como algo natural, inevitável, tipo uma montanha ou um rio. A gente olha para a parede que a gente mesmo construiu e jura que ela é uma formação rochosa que sempre esteve ali. Acontece que uma realidade construída é igual a um prédio. Ela é frágil. Ela precisa de manutenção constante, porque senão ela pode desmoronar. E essa manutenção é feita por 2 forças muito poderosas. A primeira é a socialização, que nada mais é do que ensinar as regras da realidade para os novos membros da sociedade. E a segunda é o controle social, que é o jeito de lidar com qualquer um que ouse desafiar essas regras. E para entender o quão forte uma realidade se defende, tem uma parábola que é simplesmente perfeita. É a história dos porcos assados. É inacreditável, né? A instituição, que era queimar florestas, se tornou mais importante que o objetivo inicial, que era comer porco assado. Essa história mostra como a lógica de uma realidade se protege, mesmo quando ela se torna completamente irracional e ineficiente.
E quando essa discordância é séria, a sociedade costuma usar duas ferramentas bem brutais. A primeira é a terapia, que tenta consertar a pessoa que pensa diferente e trazê-la de volta para o rebanho. E se isso não funcionar, aí vem a aniquilação. O objetivo passa a ser apagar a realidade concorrente do mapa, seja no campo das ideias ou, em casos extremos, fisicamente mesmo. Então, depois de toda essa jornada, de todo esse desmonte, qual é a grande conclusão? Onde é que a gente chega? A grande lição é a seguinte: a realidade não é algo que a gente encontra por aí, como se estivesse procurando um tesouro. É algo que nós, como sociedade, construímos, tijolo por tijolo. Isso não quer dizer que ela é falsa ou de mentira, mas quer dizer que ela é nossa responsabilidade. Nós não somos só moradores desse mundo, nós somos os arquitetos. O que, claro, nos deixa com a pergunta mais importante e talvez mais desconfortável de todas. Se o mundo é uma construção, quem afinal está segurando a planta e o martelo? Quem são os arquitetos?